Olá, pessoal, mais um Rosalvo Enem aqui com vocês, e hoje a gente tem um dia muito especial porque a gente está trazendo duas feras do Colégio Rosalvo para falar para vocês um pouquinho sobre matemática no Enem. Então, mais uma vez aqui com a minha amiga Catiúcia. E aí, Catiúcia, como é que você tá? Fala um pouquinho com a Animada galera. hoje porque os meninos são bons, hein? Não que os outros não sejam, mas aqui a gente vai estar falando com grandes nomes. Isso aí, galera, se apresenta aí, garotos. Sou o professor Bruno Lima, muito prazer, professor do Rosalvo de Matemática e Ensino Médio. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Enem, conversar um pouquinho também sobre Olimpíadas, tudo que aqui envolve a nossa matemática. Junto com... Eu sou o professor Moisés, sou professor de matemática do 9º ano até a 3ª série de ensino médio. E aí, vamos nessa, né? Conversar um pouco sobre matemática, essa disciplina gostosa, maravilhosa, que todo mundo ama e gosta. Matemática é essencial, né? Pois é. Fundamental aí para o segundo dia, a galera já chega com esse peso e a responsabilidade de estar resolvendo. E aí, Gustavo? Então, eu confesso a vocês que matemática é uma disciplina que envolve muitas questões, muitas problemáticas, né? E aí eu acho que vamos começar com essa conversa. Como a matemática ela é aplicada no Enem, como vocês enxergam a forma que ela vai sendo desenvolvida e quais estratégias os alunos podem usar dentro das resoluções dessas questões? Bom, a gente começa nesse segundo dia, né? Nessa prova sendo dividida em naturezas e matemática, sendo metade da prova só de matemática, 45 questões. Então, a primeira recomendação, na verdade, é que os alunos, na verdade, comecem com matemática. Por quê? A gente sabe que matemática é a segunda área a chegar próximo aos 1.000 pontos. A gente sabe que redação chega nos 1.000 pontos, mas depois de redação, matemática é a que chega mais próximo, ou seja, dá maior probabilidade de pontos para você adquirir uma média maior. Inclusive, teve um ano que a matemática ultrapassou os 1.000 pontos. 1.008 ou foi 1.005 pontos, se eu não me engano, né? Lá em 2014 ou 15, alguma coisa assim. Então, é uma área que é muito, muito, muito essencial para aumentar e subir essa média. Imagina, você tem natureza, são 3 disciplinas. Você tem que estudar tudo das 3 disciplinas para poder alcançar aquela nota ali que nem chega próximo à nota matemática. Então, você tem uma disciplina para poder chegar exatamente nessa nota que é muito próxima aos 1.000, a segunda maior nota atualmente do Enem, a segunda maior nota. E sem falar na estrutura da prova, né? Elas são divididas em 45 questões, né? Começa lá da 136 até 180, porque segue a numeração do primeiro dia. Aí o segundo dia segue a numeração, acaba ali na 90, aí vem a 91 a área de natureza, 136 começa a área de matemática. E aí essas questões ela é dividida em 3 níveis, né? Fácil, médio e difícil. E a gente pode até achar assim interessante, curioso, que nas questões do Enem, as questões fáceis são aquelas que vai dar sua subida na sua nota. E são essas questões que vocês têm que acertar, garantir logo. Então, a primeira estratégia, quando pegar a prova de matemática, é o quê? Ler todas as questões. Cheguei na 136, vou ler, entender, compreender ali aquela leitura. Se eu não conseguir resolver, não perde muito tempo ali na 136, vai para 137, 138. Pode ter certeza que vai ter questões que, quando é fácil mesmo. Eu acho que até minha filhinha de 6 anos consegue resolver uma questãozinha, né, às vezes, no Enem, que é muito fácil mesmo. E aí é essa questão que vai dar uma subida na sua nota, né? Então, é procurar primeiro as questões fáceis, resolver logo ela, né? Porque ela que vai garantir a sua pontuação subir. E no Enem, não é quantas questões você acerta e qual a questão você acerta. Isso que é interessante no Enem. Existe na matemática os conteúdos que tem essa... que a gente possa entender como facilidade. Eu, como sou uma pessoa de humanas, eu vou tentar procurar aquilo que vai, dentro dos meus hábitos ali, ser o que eu acredito que seja o mais fácil.
Um exemplo disso, uma vez a gente estava fazendo uma casadinha, que lá na instituição a gente tem esse hábito de estar... É um projeto do colégio, as casadinhas, e eu estava com o Bruno. Em geografia não tinha caído nada durante um certo tempo sobre escalas. Mas o Bruno, a gente tinha feito uma casadinha, que é são áreas distintas, mas que a gente traz conteúdos afins. E o Bruno entrou com questões de escala. Eu procuraria escalas, né? Mas aí, tipo, matriz, essas coisas desse nível. Seriam os assuntos mais fáceis que eles entram... Porque eu lembro que o bicho papão era log. Até hoje. Ainda é, Até pronto. hoje, Então, se eu visse o nome log, eu já não ia responder, né? Então, existe algum assunto que você diz, ó, esse assunto vai cair, esse assunto é o que a gente pode garantir o maior número de pontuação? Existem. Na verdade, diversos assuntos, eles são recorrentes. Sempre tem questões todo ano, desde uns... Se você pegar as últimas 10 provas, tem aquele conteúdo, e é justamente aquele conteúdo que é fácil. A gente pode classificar aqui a parte de estatística, gráficos, tabelas. Também, questões que possuem pouco texto, geralmente são questões muito fáceis. Ano passado, se eu não me engano, acho que foi ano passado, caiu uma questão que era só literalmente fazer uma subtração. Que era a questão do Usain Bolt. Foi no ano passado? Pronto. Foi. Então, era só você fazer 10 menos alguma coisa. 9,58. Pronto. Então, era só literalmente fazer uma subtração. Em questões de geometria também. Geometria plana espacial. Inclusive, é o que a gente recomenda aos nossos alunos lá quando a gente está ministrando conteúdo. A gente chega lá, galera, vamos lá. Estratégia de resolução de Enem. Vamos começar com o quê? Vocês têm que focar nas questões fáceis primeiro. Por quê? Essas questões vão alavancar a nota por causa do TRI. A gente sabe que o TRI, né, tá ali para quebrar a perna de quem chuta. Então, a gente vai o quê? Como a gente caça essas questões? Então, você pegou, abriu a página, tem diversas questões ali. Você localizou uma questão com um texto muito pequeno, provavelmente é uma questão simples. Você localizou tabelas, gráficos, provavelmente é uma questão simples de estatística. Localizou figuras, quadrados ou figuras geométricas espaciais, provavelmente vai ser uma questão tranquila de se fazer. Grande parte da geometria se aplica a fórmulas. Então, a gente já tem as fórmulas, vocês já memorizaram, já aprenderam a como utilizar. Então, essas questões vocês sabem fazer tranquilamente. Fazendo essas daí, aí você já tem pelo menos umas 10 questões garantidas. Aí você vai caçar as próximas questões, baseado em todos esses critérios que a gente faz, analisa, para poder, primeiramente, resolver as fáceis. Depois, o tempo que sobrou, você vai lá para as difíceis. Eu lembro que teve uma aluna de lá, da escola, a gente conversando sobre isso, né? Não, os TRI. Aí ela fez... Catiúcia, uma vez eu perdi quase 9 minutos em matemática, porque eu não conseguia achar que, tipo, era 10 menos 5, literalmente, a prova. E ela, não é possível, eu devo ter errado alguma coisa. Ela voltava pro início da questão. Aí ela fazia... Não, tá errado. Não é possível que eles vão botar 10 menos 5 no momento final. E ela disse, eu perdi e eu não queria acreditar que era só aquilo, porque na minha cabeça... E ela era treineira. E ela disse, não, na minha cabeça sempre disseram que o Enem era esse bicho papão todo e tudo mais. E ela disse, não, vai ser essa mesmo. E ela desistiu. E ela acabou acertando. Mas a dificuldade que se tem, né? De acreditar que tem uma questão dessa. Agora me diz uma coisa, em relação ao texto, tu falasse aí da interpretação e tal. Qual a relevância do texto, do enunciado, das questões na prova de matemática? Porque na prova de humanas a gente sabe que o texto é a base interpretativa da questão. E muitas vezes a resposta está lá. Em matemática, essa relevância, ela dá continuidade, o enunciado? Porque às vezes a gente vê as aulas de matemática e... Não lá no Rosalvo, mas... O tradicional era aquela coisa, o professor ia lá, respondia a questão, e pouco era discutido da contextualização. E depois que a gente vai se aprofundando na coisa, a gente vai ver que a interpretação, ela não funciona só na parte de humanas ou de linguagens. A exatas, ela também exige essa interpretação. Então, me diz um pouquinho dessa questão da contextualização das questões da prova de matemática. Com certeza, é fundamental. Porque, por exemplo, já tive questões que eu resolvi com a galera do Enem, lá na nossa terceira série, que a questão dava o problema,
que se você fosse só visualizar o problema, você resolvia, era um tipo de cálculo. Mas, na verdade, lá no finalzinho da questão, ele pedia, por exemplo, o complemento. Vamos supor que é para a gente calcular o volume de água que tem aqui na taça. Beleza, calculei o volume, mas na questão ele pede o quanto falta para encher a taça. Então, a contextualização é fundamental, na verdade. E faz muitos alunos, às vezes, perder uma questão simples por conta dessa má leitura, dessa falta de interpretação. É para cada área uma estratégia, né? Sim. Porque às vezes a gente escuta muito em outras áreas dizendo o seguinte: vai logo para o comando. Né? Corre para o comando, aí o aluno vai para o comando para identificar no texto. Nesse caso aí, eu tenho que considerar o texto, porque senão eu posso perder a questão toda. E na área de matemática, tem questões que você realmente dá para ir pelo comando. A gente até orienta, galera, questões de gráficos de tabela, geralmente estatística. Figurinha. De figuras. A gente tem lá, no finalzinho, qual a mediana? Não vai precisar ler, não vai. Sim. Então, são estratégias que a gente sempre passa para os nossos alunos para eles alcançarem a maior média possível. Aí você ganha um texto enorme, você ganha todo esse tempo para poder gastar em uma questão mais difícil, uma questão mais de complexo. log, né? Que a galera chega e Log, trigonometria. e morre de medo do log. Então, o comando é essencial. E você perde ali, às vezes, o quê? 5 segundos para ler um comando. Então, Às vezes nem isso. Vale realmente a pena a gente ler o comando e, às vezes, sabendo o que a questão quer, você vai lá no texto, passa o olho somente nos dados que é para você fazer a questão. Se for uma questão de geometria espacial, que você precisa calcular um volume de um cilindro, aí tem lá embaixo no comando, qual o volume desse cilindro, vamos supor. Então, você vai lá no texto e busca raio, busca altura e você calcula o volume. Fechou a questão. Então, a interpretação é muito essencial, sim, mas o comando, ali ler o comandozinho, às vezes a gente vai ter um grande ganho de tempo. Ainda pegando esse gancho aí da interpretação das questões, né, como o professor Bruno falou, que todas as questões, geralmente, que vem gráfico, tabela, imagem, né, às vezes a gente pode já analisar o gráfico, a tabela e ir para o comando, e às vezes já dá para responder assim. Não todas, né? Se eu falar todas as questões, eu estaria mentindo. Mas boa parte da questão dá para responder. E essa parte da interpretação, que às vezes quebra muito o aluno no Enem. Porque, para mim, né? Eu sempre falo isso em sala de aula. Para mim, o Enem é um dos vestibulares mais fáceis, né? Mais fácil que existe hoje no Brasil. Né? Existem outros vestibulares que são mais complexos, mais, né, complicado. Mas o que é que quebra o Enem? Para mim, eu vejo o Enem mais uma prova de resistência do que propriamente uma prova de conhecimento. Porque já começa pelo horário. O menino já tem que sair de casa, já sai, sei lá, 9 horas, 10 horas da manhã, para estar lá perto da escola, no local de prova, né? Antes da meio-dia. Muitas vezes nem come, nem se alimenta direito, nem almoça. Vai passar a tarde toda lá fazendo a prova. Né? Então, ou seja, eu vejo a prova do Enem mais uma prova de resistência do que uma prova de conhecimento. Então, a preparação psicológica e física também tem que levar em consideração, porque são muito textos, né? Primeiro dia, cara, velho, é texto, né? Humanas e linguagem é texto, depois mais uma redação. E segundo dia, né, são mais 90 questões, né, 45 de natureza, 45 de matemática, com textos também, com interpretações, e às vezes o aluno ele perde uma questão simples, né? Por exemplo, eu tive uma aluna excelente, né? Nós temos uma aluna excelente, só não vou dizer o nome porque é antiético, que a questão mesmo do Eisenbart, que era apenas uma subtração, 10,958, eu acho que dava 0,42, ela errou. E uma aluna excelente, exemplar, boa mesmo em matemática. Mas ela errou uma questão, né? Graças a Deus que ela era treineira, né? Agora esse ano não vai errar. Vai valendo, não pode errar não, que tá valendo. Mas ela errou a questão. Por quê? Na ânsia de responder, não lê direito, não lê a questão. Às vezes o menino, ele sabe resolver, sei lá, função do segundo grau. Eu digo, eita, x vértice calcula menos b sobre 2a. Então, ele sabe a fórmula, ele sabe a relação. Se uma questão pedir de forma direta, x vértice, calcula o x vértice, ele vai saber a relação, ele aplica. Agora,
Se eu jogo isso em contexto, uma empresa tem um lucro definido pela lei de formação, LX, aí dá uma funçãozinha do segundo grau, em que X é a quantidade de produtos que essa empresa vende, aí se pedir qual é o número de produto para que a empresa venha atingir o lucro máximo, vamos dizer assim. Quebrou, velho. Quebrou, ele vai dizer, pô, velho, o que é que eu vou calcular? Ele quer o lucro máximo, ele quer o número de produto. Quebrou, aluno. Mas o que ele tinha que calcular, o quê? O X-vértice, né? Que é uma formulazinha simples, né? Ele extrai lá o coeficiente B, extrai lá o coeficiente A da função, jogou na função, resolveu a questão. Mas quando a gente pega esse assunto e joga dentro de contexto, né? Aí é por isso que às vezes essas questões que às vezes aparentemente é fácil, às vezes cai na TRI uma questão mediana, né? Intermediária, ou às vezes até uma questão difícil, por causa do contexto. Então, é essencial, na hora, ler a questão com tranquilidade. É por isso que eu disse, psicológico e também o físico tem que estar ok. Não adianta ir dormir tarde, não adianta ir na véspera do Enem, eita, meu Deus, vou estudar. Eita, acabou, velho. Na semana, eu já digo assim, na semana é diminuir o ritmo, relaxar, né, preparar o psicológico e não, né, ficar naquela ansiedade, naquela euforia. É relaxar a mente e também relaxar o corpo, né, porque isso é essencial lá na hora da prova do Enem. Processo de resolução, né? Sim, eu sim. queria falar de estratégias com vocês. Em sala de aula, eu sempre trabalho com os meninos a estratégia quando vai responder humanas, né? Que é a minha área. Eu digo a eles que façam a primeira lida. Pega as questões da primeira lida, porque na primeira lida eu ensino a eles a seguinte situação. Na primeira lida das questões, eu já vou identificar o que eu sei, o que eu consigo responder e o que eu não lembro. Que eu já não vou perder tempo. Então, o que eu sei, eu já marco. Automaticamente. Já garanto. O que eu sei, mas eu vou perder um pouco de tempo, eu coloco como mediana. Entendeu? Sim. Então, boto lá a média, um Mzinho para garantir. E aqui eu não sei, eu já vou pular automaticamente para não perder tempo. Na segunda lida, eu já matei as questões fáceis. Vai fazer a mediana. Eu vou fazer a mediana. Fazendo a mediana, garantir as minhas humanas, acabou. Eu trabalho assim com os meninos. A estratégia para vocês, como é que funcionaria para matemática? Eu lembro que o Joel chegou a dizer que em linguagens as mais fáceis estariam no final, porque os meninos já estariam mais cansados. Entendeu? Dentro do processo do primeiro dia. Então, a galera começa... Se for seguir a sequência, ele vai estar mais cansado no final, errando as questões fáceis, perdendo dentro do TRI. Para vocês, qual a melhor estratégia para responder uma prova de matemática? Primeiro você tem que, basicamente, classificar quais são os conteúdos fáceis e aqueles que você consegue identificar só de olhar a questão. Como a gente comentou aí, por exemplo, questões de gráficos e tabela é geralmente muito fácil. Questões com pouco texto geralmente são fáceis. Questões que você tem, por exemplo, aqui, tem uma base boa em função do segundo grau. É nítido você olhar uma questão e ver a função do segundo grau, igual o professor Moisés falou. Tem lá uma função L de x igual a menos x ao quadrado, alguma coisa. Então é nítido, só de você bater o olho você consegue identificar essas questões. Principalmente questões de geometria. Você tem lá uma figura, um quadrado, um triângulo. Você tem uma questão de geometria espacial. Tem um cone, um cilindro, um paralelepípedo. Essas questões são muito fáceis, geralmente. Então, você vai basicamente folhear. Na matemática, você não vai precisar, inclusive, ler todas as questões. Por quê? Para você caçar esse tipo de conteúdos, é só você virar a página. Você virou a página, viu um cilindro, geralmente é uma questão tranquila, que é só aplicação de fórmula. Virou a página, viu um gráficozinho, então você já sabe que ali... Eu não sigo uma sequência, no caso, Bruno. Não precisa seguir a sequência. Não precisa. É justamente isso. E é importante também uma estratégia que a gente passa para os nossos alunos, que é a principal estratégia. Qual o curso que você vai escolher? Porque, como o professor Moisés falou, aqui o Enem é uma prova de estratégia. É uma prova cansativa. Então, a depender do curso que você quer passar, que você vai passar, você não precisa de matemática, por incrível que pareça, responder as 45 questões.
Não precisa. Porque se você chegar aqui ó, a 40 questões, a diferença de 40 para 45 é pouca. Porque as 45 são as questões mais difíceis, as 5 que faltavam são as questões mais difíceis. E as questões mais difíceis, ela tem uma TRI baixinha. Então, não vai disparar a sua pontuação. Então, o que a gente passa para os nossos alunos? Qual o curso? Qual a nota de corte desse curso? Então, vamos calcular quantas questões você precisa fazer? Por quê? Você precisa... Se você quer as 45, provavelmente não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tem questões que você toma aí 10 minutos para poder fazer a resolução. Sim. Então, o que a gente recomenda? Você precisa de 40 questões. Você precisa de 38 questões. Com essa quantidade de questões, você consegue tranquilamente. Então, você vai lá para fazer 40. Ou seja, as questões que você julga muito difícil, você não vai perder tempo. E é claro, né, no final, você vai meter aquele chutinho. Porque mesmo que você acerte uma questão difícil, você ganha pontuação, mas você ganha pouca pontuação. Tem gente até que não entende a TRI. Uhum. Como é a TRI? Não é você, por exemplo, eu vou errar as difíceis. Não é assim. Você acertando as difíceis, tendo acertado as fáceis, você ganha mais ponto nas fáceis. Então, você ganha ponto em todas as questões. A quantidade de pontos que você vai ganhar depende de quantas fáceis você vai acertar. Então, tem gente que não entende isso. Toda questão pontua. Agora, quantos pontos você vai ganhar depende da quantidade de fáceis que você acertou. Porque o Enem julga que se você errou uma fácil e acertou uma difícil, você chutou. Mas não é que você tira ponto, você perde ponto. Você deixa de ganhar pontos. É diferente. Perder ponto e deixar de ganhar. Então, você ganha pontos. A questão é que você ganha uma quantidade menor de pontos do que ganharia se tivesse acertado todas as faces e as médias, entendeu? Então, você vai lá para fazer 40 questões. Você não precisa de 45 para esse curso que você escolheu. Você vai lá, faz as 40 e parte para a natureza. Ou parte, né? Depois já resolveu natureza, você vai lá e, se sobrou o tempinho, vai fazer as últimas 5 questões. Não sobrou tempo, aí sim você vai lá naquelas últimas 5 questões e vai chutar, não tem problema nenhum. E dentro da experiência de vocês, como vocês enxergam o que o Enem ele quer do aluno? Qual conhecimento específico ele quer do aluno na matemática? Porque a gente conversando com o Joel e com o Bruno, de linguagem, eles falaram que basicamente o que eles querem do aluno, e até serve para humanas, o que eles querem do aluno é uma leitura crítica, é um senso de criticidade. E qual conhecimento específico o Enem busca retirar do aluno com a prova de exatas? Se a gente analisar as questões de matemática, né, são, como eu disse logo atrás, um tempinho anterior, disse que as questões, né, a prova do Enem em si de matemática, elas são fáceis, né? A maioria das questões são questões entre média e fácil. Difícil uma ou outra tal, né, que cai anos após anos. Mas o que o Enem ele quer na matemática é saber se o aluno ele sabe pensar e interpretar por impressão. Ali pressionado, porque há muitas questões que vai levar o aluno a uma certa interpretação, vai levar um certo senso crítico, não ficar apenas ali naquele mundo da matemática, porque tem questões da matemática que cai também em outras áreas, outras disciplinas, fala outro contexto, né? Já vi questões da matemática que envolvem um pouco de biologia, já vi questões da matemática física, nem se fala, né? Geografia também, porque, por exemplo, questões de escala, né? Como a Catiúcia falou, todo ano vai cair uma questãozinha de escala, e geralmente são questões intermediárias e fáceis. Né? Todo ano vai cair uma questão de escala. Então, o Enem ele quer saber se o aluno ele sabe, né, interagir a matemática dentro de outra disciplina. Ter o conhecimento de outra disciplina e ter o conhecimento também matemático. Né? E às vezes é o conhecimento básico. Não precisa de tantas coisas. Então, o Enem ele está preocupado nisso no aluno. Ele não quer formar um aluno que doutor em matemática, PhD. Não. Ele sabe o básico, ele sabe interagir a matemática dentro de outra área. Então, essa é a preocupação do Enem referente às questões que ele proporciona aos alunos todos os anos.
Então, essa interdisciplinaridade entre a matemática com outras disciplinas. Então, eu acho bem interessante, né? Às vezes eu pego questões do Enem e às vezes fala sobre história mesmo. Já vi questões do Enem falando sobre a história, falando sobre o castelo, não sei de o que foi destruído na Segunda Guerra Mundial, tal. Eu falei, que interessante. Então, traz o conhecimento histórico, mas depois que ele tem aquele conhecimento histórico, ele tem que aplicar lá as propriedades, as relações matemáticas, às vezes uma continha básica, aritmética, que ele aplica dentro daquela questão. Então, o Enem ele traz muito isso, né? O aluno interagir a matemática dentro de outra área, dentro de outra disciplina. E grande parte dessas questões aí de interação são questões muito fáceis. A gente já fez a resolução de questões, por exemplo, que ele mostrava um castelo e uma lua por trás do castelo. E a pergunta era, qual a figura representa a parte do castelo que está cobrindo a lua? Uma coisa extremamente simples. Então, basicamente, o Enem busca justamente a parte fácil, a parte básica. Se a gente fosse contar aí de questões fáceis assim, um pouquinho para as médias, a gente tem umas 30 questões. Então, umas 30 questões, no mínimo, um estudante aí está acertando tranquilamente. Que são questões de razão, proporção, escala, questões aí de geometria, estatística. As questões de análise combinatória, né? A gente fala que é 880. Questão de probabilidade é 880. Não é fácil, é difícil. Já caiu questão de probabilidade que era bem assim. Você tem uma urna com 100 fichas. Qual a probabilidade de sair 20? De 1 a 20? Ou seja, 20 de 100. Beleza, muito fácil. E às vezes nem simplifica, né? E às vezes nem simplifica. Porque deixa 20 sobre 100 a gente pode simplificar, pode transformar em porcentagem, né? Já que está falando de probabilidade, o mais comum. Mas a gente tem justamente isso aí, 880. Então, assim, em relação ao conteúdo mesmo, o Enem cobra muito a matemática simples, a matemática básica. Aí mais da metade das questões é de matemática básica. Regra de 3, justamente a base mesmo. É um dos principais critérios que o Enem também busca analisar. Nós temos aqui professores olímpicos, né? Medalhistas, eles medalham aí todos os anos. Nós levamos um grande número de alunos dentro das Olimpíadas Nacionais. Os meninos aí, a gente tá falando aí da OBA, da Canguru, que mais que nós temos? O BMEP. Então nós temos aí, fomos convidados ano passado a participar da Olimpíada de... A Olitef, que seria a Olimpíada de... financeira. Perfeito, mediante, né, aos nossos resultados. E aí eu queria que vocês relacionassem, fizessem essa relação do que seriam essas Olimpíadas na vida de um estudante de ensino médio, né? Para que eles pudessem pegar essas questões, né, e aplicassem também para o lado do vestibular. Qual a ligação que a gente pode estar envolvendo as Olimpíadas? Um aluno que é olímpico, que nós temos muitos no ensino médio, né, a facilidade que ele vai ter, por exemplo, na resolução de vestibulares, ou até mesmo de acessar vestibular, né? Que hoje em dia as Olimpíadas, elas têm esse acesso ao vestibular necessariamente, não somente com a prova, né? Eu falo? Então, basicamente, uma coisa que acontece recorrente. Alunos olímpicos sempre se saem bem em vestibular. Porque o aluno que é olímpico, ele entendeu como é estudar. Que não é só assistir a aula, tem que sentar, tem que colocar a bunda na cadeira e tem que fazer também questões. Então, grande parte dos alunos que são olímpicos, eles têm uma facilidade muito grande de resolver as questões vestibular. Até porque as questões de Olimpíada, elas são mais complexas do que as questões aí do Enem. São bem mais complexas. Então, se você está num nível aqui que é Enem, e você subiu para esse nível aqui que é Olimpíada, Enem fica fácil. Você tem a certeza que o Enem fica uma coisa aqui, ó, que você resolve tranquilamente. Então, quando você tem um hábito aqui, ó, de estudar para a Olimpíada, quando você já é um aluno olímpico, com certeza nos vestibulares você vai ter uma grande facilidade. Inclusive, como você comentou, hoje várias universidades estão separando vagas exclusivas para alunos olímpicos.
a gente tem aí grandes universidades já destinando essas vagas para alunos que são medalhistas nessas principais Olimpíadas aí de matemática. Então, é uma coisa que só vem acrescentar todos os nossos alunos e, né, como você comentou, a gente tem aí uma bagagem muito grande, trazendo várias medalhas aí para o Rosalvo, né, nesse tempo que a gente está trabalhando junto aí. Existe benefício, vocês sabem dizer? Se a universidade ou a faculdade, elas não utilizando o critério para entrar na faculdade, mas aquele aluno olímpico dentro dos cursos, eles têm vantagens? Quando eles chegam dentro das universidades, sei lá, um aluno olímpico da OBA ou da OBMEP, ele chegando na universidade com esses títulos, eles conseguem reconhecer esses alunos e trazem esses benefícios? Com certeza. A maioria dos professores eles já ficam de olho nesses alunos que são olímpicos. Aí, geralmente, eles dão bolsa. Então, eles já trazem para o grupo de pesquisa para poder participar de Olimpíadas internacionais. A gente tem aí, basicamente, várias Olimpíadas internacionais que vêm dessas nacionais. Então, da OBA, da OBMEP. Então, você foi medalhista da OBMEP. Você já pode ser classificado para a Olimpíada Brasileira, OBM. Depois, você já vai poder ser classificado para a Internacional de Matemática. Então, tem a Sul-Americana, tem a Internacional. Então, basicamente, quando você acessa alguma universidade já pela medalha, você já tem os professores que já ficam de olho em você. E interessante que as Olimpíadas, elas só não param no ensino médio, né? Porque tem um nível universitário também. Então, ou seja, você pega um aluno que já foi ali, treinado, já veio estudando no ensino médio, né? Porque, cara, véio, as questões... É surreal. Às vezes, principalmente o segundo nível, né? A segunda fase da UBMEP, meu irmão, às vezes eu paro, olho a questão, falo, tá, bora responder, vamos lá. Né? Porque, cara, é surreal mesmo. Então, se um aluno, ele entende aquilo, o aluno, às vezes, só com conhecimento do ensino médio, ele consegue desenvolver uma questão daquela, véio, pode ter certeza, o cara é bom. Então, se o cara já chega dentro de uma universidade, né, federal, estadual ou até mesmo privada, dentro de uma faculdade, de uma universidade, com esse título, né, de aluno olímpico, né, medalha de ouro, tal, os professores, eu quero esse menino no meu grupo de pesquisa, eu quero esse menino colado comigo. E aí ele já tem essa facilidade, né, essa interação já dentro das universidades. E aí, só melhorar, só, né, desarnar aí as suas habilidades matemáticas. Porque se o cara é campeão olímpico, tem medalha de ouro na UBMEP, pode ter certeza. O cara é bom em matemática. Bom então, mesmo. assim, a gente tem aluno olímpico, professor olímpico, essa galera preparando a molecada pro Enem. Aí me diz uma coisa, e qual é a estratégia do Rosalvo que vocês aplicam lá na escola para desenvolver esses meninos? Porque todo ano a gente vê eu acho que os caras têm que comprar até medalha extra, de tanta medalha que o Rosalvo sai trazendo. Mas me diz aí, qual é a estratégia que vocês montam? Como o aluno se desenvolve lá do pré-médio, que é do 9º ano, até o 3º ano do ensino médio? Como vocês trabalham esses meninos? A gente tem aula no contraturno. Então, a gente está trabalhando aí, basicamente, os conteúdos da Olimpíada. Então, preparando aí para cada tipo de questão no contraturno. Então, como eu comentei, estudar matemática é sentar e realmente aprender base teórica, fazer resolução de exercícios. Aí você vai ter uma base muito boa para poder interpretar e resolver as questões. Então, com as aulas do contraturno que a gente consegue desenvolver os nossos alunos para poder realmente estar preparando-os para realizar as Olimpíadas e trazer as nossas medalhas. E não é só, pelo que eu vejo lá na instituição, a preocupação não é só com os anos finais, no sentido de ensino médio, né? A gente traz desde o 6º ano. Desde o 6º, né? Inclusive, desde ano passado... Dos anos iniciais, né? Com a ano passado a gente já começou... Inclusive, a gente começou já com o BMEP Mirim. Então, desde do F1 lá, 2º aninho, 3º aninho, já está participando junto com a gente. E ano passado a gente teve aí 20 medalhas. Inclusive chegaram as medalhas e a gente vai organizar a entrega dessas medalhas. Então, já começa ali, né? Dos anos iniciais, né? Que é fundamental, né? Até para a instituição, ela sim. se organizar a esse nível, porque quando o aluno chega no ensino médio, ele já tem essa facilidade, né? O querer. Porque você
também é muito importante para você já também manter a recorrência e você já criar o hábito. Quando a criança vem de pequena aqui do hábito, esse ano vai ter o BMAP, esse ano vai ter canguru, então ele já tem ali, ó, quando chega no Fundamental 2, já sabe que vai ter, já sabe que vai participar. E no médio vai só criando-se o hábito e já sabe que vai ter aquela prova, já sabe que vai estudar para trazer aquela medalha pra gente. E acaba desmistificando essa ideia, né, de que matemática é o bicho agora. das 7 cabeças e Porque tal. nós estávamos falando isso nos bastidores ali, a dificuldade que a galera tinha da tabuada, né? O bicho-papão que era a matemática, e trazendo essas novidades, né? Iniciando esses alunos lá no F1, né? Com as Olimpíadas. Quando chegar no F2 e no ensino médio, ele já tem esse nível de preparo muito grande. E outra, né? Começar desde dos anos iniciais do fundamental vai ser bom para eles que a prova, né? A cada nível que passa, vai aumentando de maneira gradativamente, não de maneira absurda, né? Totalmente diferente um aluno que nunca participou de nenhuma Olimpíada, chega no ensino médio e vai fazer a prova de Olimpíada. Já sente, né? Sim, ele já vai sentir. Pô, isso aqui não é a mesma coisa que eu vejo em sala de aula. Sim. Os conteúdos podem até ser, ok? Sim. Mas o nível que a questão ela é cobrada, não é. Mas quando você já vem com a criança lá, do 3º aninho, 4º aninho, aí vem 5º, 6º, então vai aumentando gradativamente o nível dele. E aí, ou seja, isso aí vai dando, né? Eita, eu acertei tantos pontos nesse nível, eita, no ano que vem já quero acertar tanto. E aí, quando chega no ensino médio, a prova da UBMEP para ele vai ser o quê? Uma prova normal. Uma prova Porque isso foi uma conquista falada, porque até uma fala da Flávia, e ela tinha falado pra gente uma vez no nosso momento de aluno destaque, né, que o colégio iniciou com as Olimpíadas com o Claudemácio. Tinha esse hábito? Não. O Claudemácio incentivando a outro medalhista, né, dentro da instituição, professor de química da instituição, e aí chegou com física e veio matemática, de forma mais recente a geografia com a OBG e a OBRAC, e os alunos... De geografia é excelente. Modéstia à parte. E hoje foi criado esse hábito para que os alunos eles façam tenham essa iniciativa de participar, né? Porque os outros colegas começaram a medalhar e isso virou exemplo, né? E para que a gente pudesse estar fechando agora o nosso momento, a gente queria fechar com dicas ou uma frase, uma fala de vocês para esses nossos alunos, os nossos feras 2026. A câmera é de vocês, meninos. Só de princípio agradecer, né, Gustavo? Exatamente, é isso aí, galera. A gente aqui com essas duas feras da matemática do Colégio Rosalvo, todos disponíveis para vocês, para tirar dúvidas, para você que é aluno Rosalvo e para você que quer fazer parte dessa equipe, é só chegar junto que as portas estão abertas e você vai ter uma experiência no mundo do conhecimento e navegar no mundo dos números, das humanidades e das linguagens. É Teoria isso aí, e prática sempre, né? Lá Meninos, isso. A câmera é de vocês. Muito obrigada, viu, por hoje. Então, eu dou uma dicasinha e você, né, Sim, complementa. Basicamente, dica Enem a gente sabe, galera. A gente vai buscar questões simples, questões fáceis inicialmente para poder resolver. Então, vai lá, busca aquelas questões de razão e proporção, busca aquelas questões de estatística, busca as questões de geometria plana e espacial. Você aí vai ter, basicamente, umas 25 a 30 questões para resolver. Com certeza, sua média aí talvez já chegue ali nos 800 pontos. Então, se for aí suficiente para o seu curso, você já sabe que essas questões são as que vocês têm que buscar para poder estar inicialmente resolvendo. Depois aí sobra um tempinho, resolve as demais questões para aumentar mais essa média. Essa aí é a dica principal no segundo dia do Enem. Bem, galera, também quero agradecer aqui pela oportunidade, né, de estar nesse bate-papo, né, delicioso, gostoso que a gente está aqui, né, que eu estava dizendo antes da gente entrar, né,
né? Nada menos que a gente já faz isso, né, na nossa rotina, sala dos professores. Na sala dos professores, de conversar e tal, né? A gente só está apenas oficializando aí a nossa conversa. Mas, galera, agora, né, a preparação de vocês é resolver questões, né, pegar as questões anteriores, as provas anteriores do Enem, começar a responder, montar um programazinho, né, pega os 10 anos, os últimos 10 anos, começa a responder, vê o que acertou, vê o que errou, né, analisa, vai buscar a resolução de cada questão. Esse é o momento, né, para que vocês possam fazer isso. E pode ter certeza, né? Quem insiste, quem vai à luta, quem batalha, pode ter certeza que o resultado vai ser certo em nome de Jesus. Então, é isso aí, vamos para cima. Eu acredito em cada aluno meu, eu acredito, né? Se eu não acreditasse, o que eu estaria fazendo em sala de aula, né? Eu acredito em cada um de vocês e, com certeza, para o ano que vem, a gente vai ter ótimos resultados, né, no Enem e também nas Olimpíadas, né? Vamos ter esse ano, né, o ano que está na contagem regressiva para os 40 anos de Rosalvo, vai ser aquele ano que vai ser sucesso, eu acredito. É isso. Pessoal, a gente vai estar encerrando aqui. Fica conosco para mais dicas, fica conosco para mais informação. E o Rosalvo Cast tende a trazer mais dicas para vocês nos próximos episódios.